Começamos mais uma vez os nossos estudos e damos as boas-vindas a todos. No livro Mantras de Vida de Luester, é um livro psicografado por João Nunes Maia. O meu olhar é sempre sereno e a minha afeição sempre alegre. Que bom. No livro dos Espíritos, começamos um novo item dentro do capítulo da Lei de Liberdade. Fatalidade. A pergunta número 851. Existe fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme o sentido que se dá a esse vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, o que acontece com o livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que vem a se achar colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conserva o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, e é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a sua vontade. Um espírito mau, ou melhor, um espírito inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, pode abalar e amedrontá-lo. Nem por isso, entretanto, a vontade do encarnado deixa de se conservar livre de qualquer obstáculo. Quer dizer, o livre-arbítrio é sempre perfeito. E a fatalidade é o que a gente escolheu para passar nessa vida como prova, como expiação, mas dentro dessa escolha, nós temos o livre-arbítrio da conduta que vamos seguir. No livro Céu e Inferno, depois de falar das várias comunicações do espírito Jacques Latour, foi sobre os criminosos arrependidos. Ele foi um criminoso que matou, foi condenado e foi executado a pena de morte em 1864. Então agora vem uma apresentação, um estudo sobre o espírito Jacques Latour. Eu vou ler todinho para não ter falta de continuidade. Então, vamos lá. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas nessas comunicações. Além disso, ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda assim sobre ele a misericórdia divina. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula como parece, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que a substituem perante as modernas crenças, são menos racionais com seus cornos enforcados
do que estas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez se estranhe tão pronta mudança do seu moral. É o caso da ponderação já feita, de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Esta reversão a sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual apenas faltava boa direção. Comparando essa linguagem com a de outro espírito adiante consignada sob a epígrafe Castigo pela Luz, é fácil concluir qual dos dois seja mais adiantado moralmente, apesar da disparidade de instrução e hierarquia social, obedecendo um ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empresta à perpetração de seus crimes a calma e sangue frio inerentes às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda depois de morto o castigo por orgulho. Este sofre e não o confessa, ao passo que aquele prontamente se submete. Também por aí podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. Diz o espírito Latour: eu sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a extensão dos meus crimes. Aí está um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que há de curá-los, e assim procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Latour chegou a esse período no qual se extingue o endurecimento, acabando por ceder. Entra-lhe o remorso pelo coração, o arrependimento o assedia e, compreendendo o mal que fez, vê a sua degradação e sofre dela. Eis porque ele diz: sofro por causa desse arrependimento. Na precedente encarnação, ele devia ter sido pior que na última, visto que se tivesse arrependido como agora, melhor lhe teria sido a vida subsequente. As resoluções tomadas por ele agora influirão sobre a sua vida terrestre no futuro, e a encarnação que teve, nem por ser criminosa, deixou de assinalar-lhe um estágio de progresso. É muito provável que antes de iniciá-la, ele fosse na erraticidade um desses muitos espíritos rebeldes obstinados no mal. A muitas pessoas ocorre perguntar qual seja o proveito dessa anterioridade de existência, desde que dela não nos lembramos e nem temos ideia do que fomos nem do que fizemos. Essa questão está assaz liquidada pela razão de que tal lembrança seria inútil, visto como de todo apagado o mal cometido, sem que deles nos reste um traço no coração, também com ele não nos devemos preocupar. Quanto aos vícios, de que porventura não estejamos inteiramente despojados, nós os conhecemos pelas nossas tendências atuais, e para elas é que devemos voltar todas as atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Condenado a tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes de Latour faloiam um enjeitado da sociedade. Quem o acolheria com intimidade, apesar do seu arrependimento? Entretanto, as intenções que ora patenteia como espírito nos dão a esperança de que venha a ser, na próxima encarnação, um homem honesto e estimado. Suponhamos que soubessem que esse homem honesto fora Latour
e a reprovação continuaria a persegui-lo. Esse véu sobre o passado é que lhe franqueia a porta da reabilitação, porque pode, sem receio e sem pejo, ombrear-se com os mais honestos. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outrem certas frases da própria vida? Qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade e justiça de Deus? Ademais, essa doutrina não é uma teoria, porém o resultado de observações. Por certo, não foram os espíritos que a imaginaram, porém eles viram e observaram as situações diferentes que muitos espíritos apresentam, e daí o procurarem explicá-las, originando-se então a doutrina. Aceitaram-na, pois, como resultante dos fatos, e ainda por lhes parecer mais racional que todas as emitidas até hoje relativamente ao futuro da alma. Não se pode recusar a estas comunicações um grande fundo moral. O espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha das suas expressões por outros mais adiantados. Mas o fato é que estes apenas influenciam na forma, não na essência, e jamais fazem que o espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Assim é que em Latour poderiam ter poetizado a forma de arrependimento, mas não o insinuaram contra a sua vontade, porque o espírito tem seu livre-arbítrio. Em Latour, lobrigaram o germe dos bons sentimentos e por isso o auxiliaram a se exprimir, contribuindo assim para desenvolvê-lo, ao mesmo tempo que em seu favor imploravam comiseração. O que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo deste grande criminoso, exprobrando-se a si mesmo o desespero e os remorsos. Desse criminoso que, perseguido pelo incessante olhar de suas vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento implorando misericórdia. Não será isso um exemplo salutar para os culpados, posto que, simples e desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessas angústias, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. Poder-se-ia, talvez, estranhar tão grande transformação num homem como Latour, mas por que havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possuir também ele a sua corda sensível? O pecador seria, pois, votado ao mal eternamente? Não lhe chegaria por fim um momento em que a luz se lhe fizesse na alma? Era justamente essa hora que chegara para Latour, e ali está precisamente o lado moral dos seus ditados. É a compreensão que ele tem do seu estado, são seus pesares, seus planos de reparação, que tornam tais mensagens eminentemente instrutivas. O que haveria de extraordinário se Latour confessasse um arrependimento sincero antes da morte, se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Não há, quanto a isso, inúmeros exemplos? Uma regeneração antes da morte passaria aos olhos do maior número dos seus iguais por fraqueza, mas essa voz de além-túmulo é seguramente a revelação daquilo mesmo que o aguarda. Ele está em absoluto com a verdade, quando afirma ser o seu exemplo mais eficaz que a perspectiva das chamas do inferno e até do cadafalso. Por que não ministrar esses sentimentos no cárcere? Eles fariam refletir do que, aliás, já temos alguns exemplos. Mas como crer nas palavras de um morto quando ninguém acredita que para além da morte não esteja tudo acabado? Entretanto, dia virá que se reconheça essa verdade. Os mortos podem vir instruir os vivos. Outras muitas instruções importantes se podem tirar dessas comunicações. Assim, a confirmação desse princípio de eterna justiça, pela qual ao culpado não basta o arrependimento apenas, sendo este o primeiro passo para a reabilitação que atrai a divina misericórdia. O arrependimento é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimentos.
mas porque Deus não absolve incondicionalmente, faz-se mister a expiação e, principalmente, a reparação. Assim o entende Latour e para tanto se predispõe. Se compararmos esse criminoso àquele de Castelnaudary, veremos ainda uma diferença nos castigos. Naquele, o arrependimento foi tardio e, consequentemente, mais longa a pena. Além disso, essa pena era quase material, ao passo que para Latour o foi antes moral, porque, como dissemos acima, havia grande diferença intelectual entre eles. Ao outro, impunha-se coisa que pudesse ferir-lhe os sentidos obliterados. Mas é preciso notar que as penas morais não serão menos pungentes para todo aquele que esteja em condições de compreendê-las. Podemos inferir dos clamores do próprio Latour que não são de cólera, mas antes a expressão dos remorsos, de perto seguidos de arrependimento e desejo de reparação, visando o progresso. E assim encerramos esse capítulo dos criminosos arrependidos e vamos encerrar os nossos estudos com a trovinha de Leonel Coelho, Cantigas do Tempo. O tempo é um rio tranquilo que tudo sofre ou consente, mas devolve tudo aquilo que se lhe atira à corrente.